Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém te trata como se você fosse invisível? Já engoliu desaforos em silêncio, fingindo que não doeu? Já saiu de uma conversa se sentindo pequeno, insignificante, enquanto a outra pessoa caminhava tranquila, sabendo que pode fazer isso de novo? A falta de respeito dói. Ela corrói por dentro. Cada palavra ácida, cada gesto de desdém, cada vez que você é interrompido ou ignorado, tudo isso vai se acumulando. E o pior, muitas vezes a pessoa que te desrespeita sabe exatamente o que está fazendo. Ela te testa, empurra seus limites e quando você não reage, ela entende uma coisa, que pode continuar. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Quem não te respeita não precisa de explicações, precisa de demonstrações. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Este vídeo não é sobre vingança infantil ou sobre se rebaixar ao nível de quem te desrespeita. É sobre algo muito mais poderoso. Recuperar seu valor, estabelecer fronteiras e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de te tratar mal. É sobre usar a inteligência estratégica para virar o jogo, sem gritar, sem brigar, mas com uma firmeza que deixa marcas. As 10 atitudes que você vai conhecer agora são baseadas em princípios que atravessam séculos. Elas funcionam porque mexem com algo primitivo na psicologia humana. O respeito se conquista com ações, não com palavras. Quando você domina essas estratégias, algo muda. As pessoas sentem, e o melhor, você não precisa dizer nada. Sua postura fala por você. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não vai mais ser aquela pessoa que aceita migalhas de respeito. Vamos começar. Atitude 1. O silêncio calculado. A primeira atitude para humilhar quem não te respeita é uma das mais poderosas, o silêncio. Mas não qualquer silêncio. Estamos falando do silêncio calculado, estratégico, que desestabiliza. Quando alguém te desrespeita, a reação natural é responder imediatamente, defender-se, explicar, justificar. Mas aqui está o segredo. Ao fazer isso, você dá a essa pessoa exatamente o que ela quer. Sua energia, sua atenção, seu tempo. Você entra no jogo dela. O silêncio faz o oposto. Ele cria um vazio que a outra pessoa não sabe preencher. Pense, alguém te solta uma ofensa esperando uma reação. Você simplesmente olha, não diz nada e segue em frente. O que acontece? A pessoa fica perdida. O desrespeito dela não gerou combustível. Não houve briga, não houve drama, não houve satisfação. Esse silêncio não é submissão, é controle. É você dizendo sem palavras, você não vale meu tempo, você não merece minha resposta. E isso corrói a outra pessoa por dentro, porque todo desrespeito busca uma reação. Quando você nega essa reação, o poder passa para você. Mas atenção! Esse silêncio precisa ser acompanhado de uma linguagem corporal impecável. Nada de cabeça baixa ou olhar fugidio. Mantenha a postura ereta, o olhar firme e simplesmente não dê corda. Deixe que o silêncio pese. Deixe que a pessoa sinta o vácuo que ela mesma criou. Há um princípio importante aqui. Quem controla suas emoções, controla a situação. Quando você não reage impulsivamente, você se torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis geram respeito, porque ninguém sabe até onde elas podem ir. Use o silêncio como uma arma. Nos próximos dias, quando alguém te desrespeitar, experimente. Não diga nada. Apenas observe. Você vai perceber como isso muda completamente a dinâmica. Atitude 2. A indiferença como poder. Se o silêncio é a primeira arma, a indiferença é a segunda, e talvez a mais devastadora, porque não existe nada que desestabilize mais uma pessoa do que perceber que ela simplesmente não importa para você. Quando alguém te desrespeita, há sempre uma expectativa que você fique chateado, que você reaja, que você dê atenção. Mas quando você demonstra indiferença genuína,
Você quebra completamente o script mental dessa pessoa. Indiferença não é fingir que não doeu. É genuinamente não se importar. É olhar para aquela pessoa e pensar: sua opinião sobre mim não define meu valor. É seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, porque no fundo você entendeu uma verdade fundamental. Quem te desrespeita está revelando mais sobre si mesmo do que sobre você. Imagine a cena. Alguém tenta te provocar em público, faz um comentário maldoso, tenta te colocar para baixo. Todo mundo espera uma reação sua. E você? Simplesmente continua a conversa como se aquilo não tivesse acontecido. Você nem olha na direção da pessoa. Você está focado em algo mais importante. O que acontece? A pessoa que tentou te atingir fica parecendo ridícula. O golpe dela não acertou o alvo. E todos ao redor percebem isso. Ela gritou no vazio. E você, sem fazer esforço, acabou de mostrar para todos que está acima daquilo. A indiferença funciona porque ela inverte o jogo de poder. Quem busca te desrespeitar está no fundo buscando validação. Validação de que pode te afetar, de que tem algum poder sobre você. Quando você nega essa validação, o poder dela desaparece. Mas cuidado, indiferença não significa se tornar frio com todo mundo. É uma ferramenta específica para lidar com quem não merece sua energia. Reserve sua atenção, seu tempo e suas emoções para quem realmente importa. Para o resto, indiferença total. E a mais, a indiferença precisa ser consistente. Não adianta ser indiferente hoje e amanhã voltar a dar atenção. A pessoa precisa entender que perdeu o acesso a você, que a ponte foi queimada e que não há volta. Atitude 3. Demonstre seu valor sem dizer nada. A terceira atitude é sobre demonstração. Porque palavras são baratas, mas resultados são inegáveis. Quando alguém te desrespeita, a pior coisa que você pode fazer é ficar tentando provar seu valor verbalmente. Isso soa como desespero. Ao invés disso, mostre, melhore, evolua, cresça e deixe que seus resultados falem por você. Pense em alguém que te subestimou no trabalho, que disse que você não era capaz, que te tratou como inferior. Qual é a melhor resposta? Não é confrontar essa pessoa. É silenciosamente se tornar tão bom, tão competente, tão inegável, que sua presença se torna impossível de ignorar. Esse é um dos jogos mais sutis e poderosos que existem. Porque quando você simplesmente foca em si mesmo, em melhorar, em entregar resultados cada vez melhores, algo acontece. Você para de precisar da validação dos outros. E quando você para de precisar, você começa a receber. Pessoas que te desrespeitaram vão começar a te notar, vão começar a te tratar diferente. E a beleza disso? Você não pediu, você não implorou, você apenas se tornou inegável. Existe um princípio antigo que diz: o sucesso é a melhor vingança. E é verdade, porque não existe nada mais humilhante para quem te subestimou do que ver você brilhar. Ver você conquistar o que eles disseram que você não conseguiria. Ver você feliz, próspero, realizado, sem precisar deles. Mas para isso funcionar, você precisa realmente focar em crescer. Não para provar nada para ninguém, mas porque você merece. Porque seu desenvolvimento não pode depender de quem te respeita ou não. Ele precisa ser um compromisso com você mesmo. E quando você abraça essa mentalidade, algo mágico acontece. Você para de se importar tanto com quem te desrespeita, porque você está ocupado demais construindo sua própria grandeza. Então, da próxima vez que alguém te desrespeitar, não gaste energia discutindo. Use essa energia para se tornar melhor. E deixe que o tempo mostre quem estava certo. Atitude 4. Estabeleça limites com firmeza. Agora vamos falar de algo que muitas pessoas têm dificuldade: estabelecer limites. Porque não adianta usar silêncio, indiferença e foco em si mesmo se você permite que as pessoas continuem invadindo seu espaço.
Limites são sagrados. Eles definem até onde os outros podem ir com você. E quando você não estabelece limites claros, você está, na prática, ensinando as pessoas a te desrespeitarem. Vamos ser diretos. Algumas pessoas só vão te respeitar quando perceberem que há consequências para o desrespeito. E essas consequências começam com você dizendo não, com você se retirando, com você cortando o acesso. Imagine que alguém tem o hábito de fazer piadas sobre você, de te diminuir na frente dos outros. Você já pediu para parar, mas a pessoa continua. O que você faz? Simples. Você estabelece o limite. Da próxima vez que acontecer, você levanta e sai. Sem discussão, sem drama, sem explicação. Você apenas sai. A pessoa vai ficar confusa, vai tentar minimizar. Ah, era só uma brincadeira. Mas você não volta, porque você mostrou que existe um preço a pagar pelo desrespeito, e esse preço é sua ausência. Limites firmes não são agressivos, eles são claros. Você não precisa gritar ou fazer escândalo. Você simplesmente comunica, através das suas ações, que certas coisas não são aceitáveis. E que você está disposto a se afastar de quem não entender isso. Aqui está o segredo. A maioria das pessoas testa limites. Elas fazem algo desrespeitoso e esperam para ver como você vai reagir. Se você aceita, elas continuam. Se você estabelece um limite firme, elas recuam. É simples assim. E não tenha medo de ser chamado de frio, de difícil, de exagerado. Essas são as palavras que as pessoas usam quando você para de aceitar o tratamento ruim delas. Ignore. Seu bem-estar é mais importante do que a opinião de quem não te respeita. Estabelecer limites é um ato de amor próprio. É você dizendo, eu mereço ser tratado com respeito. E se você não pode fazer isso, você não tem lugar na minha vida. E não há nada de errado com isso. Atitude 5. Nunca justifique suas escolhas. A quinta atitude é sobre parar de se explicar. Porque toda vez que você justifica suas escolhas para quem não te respeita, você está dando poder a essa pessoa. Você está, inconscientemente, pedindo aprovação. Pessoas que te respeitam aceitam suas decisões, mesmo que não concordem. Pessoas que não te respeitam vão questionar tudo, não porque querem entender, mas porque querem te fazer duvidar de si mesmo. Então aqui está a regra de ouro. Pare de justificar. Quando você decide algo, seja um não, seja uma mudança na sua vida, seja um limite que você estabeleceu, mantenha firme, sem longas explicações, sem tentar convencer ninguém. Não vou poder ir. Ponto. Não precisa explicar por quê, não precisa inventar desculpas, não precisa se justificar. Você é adulto, suas escolhas são suas. E veja o que acontece quando você para de se explicar. As pessoas param de questionar, porque elas percebem que não há espaço para negociação, que você decidiu e pronto. E isso gera respeito, porque demonstra que você confia em si mesmo. Pense em alguém que você realmente respeita. Quando essa pessoa diz não, você fica questionando e pedindo justificativas? Provavelmente não. Você aceita porque reconhece que ela tem autonomia sobre a própria vida. Agora pense, você oferece essa mesma autonomia para si mesmo? Muitas vezes, nós nos justificamos por insegurança, por medo de ser julgados, de ser incompreendidos, de ser rejeitados. Mas aqui está a verdade dura. Quem não te respeita vai julgar de qualquer forma. Não importa quantas explicações você dê, não vai ser suficiente. Então economize sua energia. Tome suas decisões com consciência e clareza. E quando alguém questionar, simplesmente mantenha sua posição. Sem agressividade, sem defensividade, mas com firmeza. Essa postura de não se justificar faz algo poderoso. Ela comunica que você não precisa da aprovação dos outros para viver sua vida. E quando você emana essa energia, as pessoas começam a te tratar diferente. Porque elas percebem que você está centrado em si mesmo, não nelas.
Atitude 6. Retire sua disponibilidade. A sexta atitude é uma das mais práticas e imediatas. Retire sua disponibilidade de quem não te valoriza. Porque tempo é o recurso mais valioso que existe, e você está desperdiçando quando o dá para quem não te respeita. Pense em quantas vezes você já se desdobrou para ajudar alguém que no momento seguinte te tratou mal. Quantas vezes você cancelou seus planos para estar disponível para alguém que nunca está disponível para você? Quantas vezes você deu atenção, tempo, energia e não recebeu nenhum obrigado sincero? Isso precisa parar. E para que a mensagem fique clara, quando você retira sua disponibilidade, você está dizendo: meu tempo tem valor, e você não está honrando esse valor. Então você perdeu o acesso a ele. Não precisa ser dramático, não precisa anunciar. Simplesmente pare de estar sempre disponível. Quando a pessoa te chamar, você está ocupado. Quando pedir um favor, você não pode. Quando quiser conversar, você tem outros compromissos. Simples assim. E aqui está o interessante. Muitas vezes é só quando você se afasta que as pessoas percebem o que perderam. Quando você sempre estava lá, sua presença era dada como garantida. Mas quando você some, o vácuo aparece. Algumas pessoas vão reclamar, vão dizer que você mudou, que está diferente, que não é mais a mesma pessoa. Ótimo. Isso significa que a mensagem foi recebida. Você realmente mudou. Você parou de aceitar migalhas. Mas cuidado, não retire sua disponibilidade como manipulação para conseguir atenção. Retire porque você realmente percebeu que aquela relação não é saudável, que aquela pessoa não te valoriza e que você merece investir seu tempo em quem realmente importa. E quando você faz isso, quando você realmente se afasta, algo poderoso acontece. Você abre espaço para pessoas melhores entrarem na sua vida. Porque enquanto você está ocupando seu tempo com quem não te respeita, não há espaço para quem te respeitaria. Então faça uma auditoria das suas relações. Quem realmente valoriza seu tempo? Quem está lá só para sugar sua energia? E então, conscientemente, redistribua sua disponibilidade. Dê mais para quem merece. E retire de quem não valoriza. Atitude 7. Eleve seu padrão social. A sétima atitude é sobre elevar o padrão das pessoas com quem você convive. Porque não adianta aplicar todas essas estratégias se você continua cercado de pessoas que te desrespeitam. Às vezes, a melhor forma de humilhar quem não te respeita é simplesmente subir de nível e deixar essas pessoas para trás. Pense nisso. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se essas 5 pessoas te desrespeitam, te diminuem, não acreditam em você, como você espera crescer? Como você espera desenvolver autoestima forte? É impossível. Porque ambiente moldura comportamento. Você pode ser forte, mas se todo dia você está cercado de negatividade, de desrespeito, de pessoas que te puxam para baixo, eventualmente isso vai te afetar. A solução? Mude seu círculo social. Procure pessoas que estão no nível que você quer estar, pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te respeitam. E naturalmente, conforme você eleva seu padrão, quem não está nesse nível vai ficando para trás. Isso não é arrogância. É sobrevivência. Porque você não pode salvar ninguém se você mesmo está afundando. E pessoas que te desrespeitam estão literalmente te puxando para baixo. Quando você começa a frequentar ambientes melhores, a conhecer pessoas de mais qualidade, algo acontece. Você automaticamente se torna mais seletivo. Você para de aceitar qualquer tratamento porque você tem parâmetro de comparação. Você sabe como é ser respeitado e não aceita menos que isso. E aqui está o detalhe importante. Quando você eleva seu padrão, você não precisa confrontar quem te desrespeitava. Você simplesmente some.
Você está ocupado demais construindo relações saudáveis para perder tempo com toxicidade. Algumas pessoas vão se sentir rejeitadas, vão tentar te culpar, vão dizer que você está se achando. Deixe. Isso é só o ego ferido delas falando. No fundo, elas sabem que perderam acesso a você e que a culpa é delas. Então comece hoje. Identifique uma pessoa ou ambiente que te eleva. Frequente mais esse espaço, invista nessas relações e observe como, naturalmente, o que é baixo padrão vai ficando para trás. Atitude 8. Demonstre sucesso. Discretamente. A oitava atitude é sobre uma forma sutil, mas poderosíssima de humilhar quem não te respeita. Demonstrar seu sucesso de forma discreta. Não é sobre arrogância ou ostentação. É sobre fazer com que seus resultados falem mais alto que qualquer palavra. Quando alguém te subestima, te diminui, diz que você não é capaz, a resposta não está em discutir ou se defender, está em provar através dos fatos. E nada dói mais em quem te desrespeitou do que ver você vencendo em silêncio. Mas atenção, isso não significa ficar postando cada pequena conquista nas redes sociais, tentando provar algo. Isso é carência. Estamos falando de algo diferente, de construir uma vida tão sólida, tão bem-sucedida, que quando as pessoas te veem, elas simplesmente sabem. Não precisa falar. Sua energia, sua postura, seus resultados falam por você. Imagine aquela pessoa que disse que você nunca conseguiria. Anos depois, ela te encontra. Você está bem, realizado, próspero. Você cumprimenta com educação, com leveza, sem rancor. Você não precisa esfregar nada na cara dela. Sua própria presença já é a resposta. E isso dói muito mais. O sucesso discreto é poderoso porque ele não dá munição para críticos. Quando você é ostensivo, as pessoas podem te chamar de arrogante, de metido, de exibido. Mas quando você é discreto, elas não têm o que dizer. Elas apenas observam, em silêncio, percebendo que estavam erradas sobre você. E tem mais. O sucesso discreto atrai respeito genuíno, porque as pessoas percebem que você não precisa validação externa, que você está bem com você mesmo, e isso gera uma admiração natural. Então, continue crescendo, continue melhorando, continue conquistando. Mas faça isso para você, não para provar nada para ninguém. E quando você menos esperar, as mesmas pessoas que te desrespeitaram vão estar falando bem de você, mesmo que não na sua frente. E a melhor parte? Você não vai se importar, porque você já terá seguido em frente. Atitude 9. Use a cordialidade como arma. A nona atitude surpreende muitas pessoas. Usar a cordialidade como arma. Parece contraditório, mas é uma das estratégias mais sofisticadas que existem. Porque quando alguém te desrespeita e você responde com educação inabalável, você assume o controle total da situação. Vamos entender a psicologia por trás disso. Quando alguém te ataca, espera agressão de volta. Espera que você perca a compostura, que você grite, que você se defenda desesperadamente. Isso alimenta o ego dessa pessoa. Mas quando você responde com calma, com educação, com uma cordialidade quase irritante, você quebra completamente o script dela. Imagine a cena. Alguém te critica duramente em público, tentando te humilhar. Todos esperam uma reação explosiva. E você? Sorri levemente e diz: agradeço sua opinião. Posso seguir com o que estava falando? Educado, calmo, imperturbável. O que acontece? A pessoa que te atacou fica parecendo uma criança fazendo birra. Ela esperava te tirar do sério, esperava drama, e você negou isso. Você manteve o controle. E todos ao redor percebem quem realmente está no comando. A cordialidade como arma funciona porque ela demonstra algo poderoso, que você está acima do conflito, que aquela provocação não te afeta, que você não precisa se rebaixar ao nível de quem te ataca.
E isso é profundamente humilhante para quem tentou te desestabilizar. Mas cuidado, essa cordialidade não pode ser falsa ou exagerada. Precisa ser genuína, mas com limites claros. Você é educado, mas firme. Você é cordial, mas não é capacho. Existe uma diferença enorme entre ser educado e ser submisso. E tem mais um detalhe importante. Essa estratégia funciona especialmente bem em ambientes profissionais ou sociais onde agressividade é mal vista. Enquanto a outra pessoa perde a compostura e a credibilidade, você se mantém impecável. E isso, aos olhos dos outros, define quem realmente tem classe. Então, pratique. Da próxima vez que alguém te desrespeitar, respire fundo e escolha a cordialidade. Não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para não precisar reagir. E observe como isso desarma completamente a outra pessoa. Atitude 10. Siga em frente sem olhar para trás. E chegamos à 10ª e última atitude, talvez a mais poderosa de todas. Seguir em frente sem olhar para trás. Porque a maior humilhação que você pode causar em quem te desrespeitou é simplesmente não dar importância. É virar a página. É seguir sua vida como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Isso é difícil, porque quando somos desrespeitados, há uma parte de nós que quer vingança, que quer que a pessoa sinta o que nos fez sentir, que quer justiça. Mas aqui está a verdade. Ficar remoendo, planejando revanche, esperando que a pessoa reconheça o erro, isso te mantém preso. Você está dando seu poder para quem não merece. Seguir em frente não é esquecer. Não é fingir que não aconteceu. É absorver a lição e canalizar sua energia para seu crescimento. É entender que algumas pessoas simplesmente não valem seu tempo e sua paz mental. Quando você realmente segue em frente, algo mágico acontece. Você para de carregar o peso daquele desrespeito. Você libera espaço mental e emocional para coisas boas. Você se torna mais leve, mais focado, mais feliz e, ironicamente, esse é o momento em que a pessoa que te desrespeitou percebe que perdeu você para sempre. Porque uma coisa é você estar ali, magoado, ainda dando atenção. Outra coisa completamente diferente é você simplesmente não estar mais. Você seguiu, você cresceu, você construiu uma vida tão boa que aquela pessoa se tornou irrelevante. E não existe nada mais humilhante para alguém do que se tornar irrelevante na vida de quem tentou diminuir. Porque, no fundo, todo desrespeito é uma tentativa de se sentir superior. E quando você vai embora e cresce, você mostra que aquela pessoa nunca teve poder real sobre você. Então, liberte-se. Perdoe. Não pela outra pessoa, mas por você. Solte e redirecione toda aquela energia que você gastaria com rancor para construir a vida que você merece. Porque a melhor vingança não é fazer mal a quem te fez mal. A melhor vingança é ser tão feliz, tão realizado, tão em paz, que aquela pessoa se torna apenas uma nota de rodapé na história da sua vida. Chegamos ao final, mas antes de encerrar, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Porque cada uma dessas 10 atitudes não é apenas uma estratégia isolada. Elas formam um sistema completo de como você se posiciona no mundo. Primeiro, o silêncio calculado. Você aprendeu que nem toda provocação merece resposta e que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Segundo, a indiferença como poder. Entendeu que quando você genuinamente não se importa, você tira todo o poder de quem tenta te atingir. Terceiro, demonstrar valor sem palavras. Seus resultados, suas conquistas, seu crescimento falam muito mais alto que qualquer discurso. Quarto, estabelecer limites com firmeza. Você descobriu que ensina as pessoas como te tratar e que limites claros são essenciais. Quinto, nunca justificar suas escolhas. Parou de pedir aprovação e começou a confiar nas suas próprias decisões. Sexto,
retirar sua disponibilidade. Seu tempo é precioso e você parou de desperdiçá-lo com quem não te valoriza. Sétimo, elevar seu padrão social. Você entendeu que precisa se cercar de pessoas que te elevam, não que te puxam para baixo. Oitavo, demonstrar sucesso discretamente. Seus resultados falam por você, sem necessidade de ostentação. Nono, usar a cordialidade como arma. Você mantém a compostura e ganha respeito enquanto outros perdem o controle. E décimo, seguir em frente sem olhar para trás. A maior vitória é simplesmente crescer e tornar irrelevante quem tentou te diminuir. Essas 10 atitudes têm algo em comum. Todas elas colocam você no controle. Todas elas tiram seu poder das mãos de quem não te respeita e devolvem para você. Porque no final, respeito não se pede, se conquista e se impõe. Mas tem algo importante que precisa ser dito. Aplicar essas atitudes exige força, exige maturidade, exige que você escolha o caminho mais difícil, que é não reagir impulsivamente, não se rebaixar, não entrar no jogo de quem quer te ver pequeno. E sim, algumas pessoas vão te julgar, vão dizer que você mudou, que ficou frio, que está diferente. Deixe, porque essas são exatamente as pessoas que se beneficiavam quando você aceitava menos do que merecia. O que realmente importa é que você está construindo uma vida baseada no autorrespeito. E quando você se respeita, quando você estabelece padrões altos para como permite ser tratado, algo extraordinário acontece. Você atrai pessoas melhores, oportunidades melhores, uma vida melhor. Então, a partir de hoje, faça diferente. Da próxima vez que alguém te desrespeitar, lembre-se dessas 10 atitudes. Escolha conscientemente como vai reagir e perceba como, aos poucos, as coisas mudam. Porque você merece respeito, você merece ser valorizado e você não precisa aceitar migalhas de ninguém. Comece hoje, implemente uma atitude por vez e observe sua vida se transformar, porque no final, a pessoa que te desrespeitou não era o problema. O problema era você aceitar. Isso acabou agora. Está pronto para mudar? Então vá e não olhe para trás.